sou Vinícius Costa, advogado e presidente da ABMH, Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mais precisamente um caso oriundo da Bahia, né, que reconheceu a responsabilidade da Caixa em razão da não construção de um empreendimento, né. Hoje a gente tem algumas políticas do governo que são voltadas para fomento da habitação, e esse tipo de fomento é que vai definir aí um pouco da responsabilidade do agente financeiro ou não, né? A gente tem em mente inicialmente que a responsabilidade pela construção ela é exclusiva do construtor ou do incorporador, né? Obviamente nos termos da lei da incorporação. Só que quando a gente traz essa possibilidade da participação do agente financeiro em todo esse procedimento de construção, a gente acaba também trazendo com o próprio agente financeiro a responsabilidade. No caso específico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um empreendimento vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, ele não foi entregue, não foi construído pela construtora, e o mutuário então ajuizou uma ação pedindo indenização em face da Caixa Econômica Federal, arguindo ter ela responsabilidade com relação a esse caso. Nessa decisão, na decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a desembargadora relatora ela pontuou 4 situações que vão definir se há ou não há responsabilidade do agente financeiro. A primeira dela diz respeito à legislação disciplinadora do Programa Político de Habitação. A segunda seria o tipo de atividade desenvolvida pelo agente financeiro. A terceira, o contrato celebrado entre as partes. E a quarta, a causa de pedido do próprio processo. Então, o primeiro ponto a se definir aí é se esse financiamento, se esse empreendimento ele está envolvido em uma política habitacional. O segundo ponto é entender a atividade que foi desenvolvida pela Caixa Econômica Federal, especificamente no caso. Quando a gente fala desse ponto específico, a gente tem que o banco ele pode ser mero operador do financiamento habitacional, ou seja, a sua atividade se limita simplesmente a conceder recursos para aquisição da casa própria, ou ele pode participar ativamente daquele empreendimento, que foi o que aconteceu nesse caso da Bahia. Ali, além de empregar recursos para esse empreendimento, né, tanto para a obra quanto para a aquisição, o banco ele fazia a aferição da construção, ele liberava recursos conforme a construção, ficou responsável pela destituição da construtora que abandonou o empreendimento, exigia toda a documentação legal e regular do empreendimento. Então a atividade desenvolvida ali ela foi muito além de mero operador do financiamento, ou mero agente financiador, né? Isso coaduna muito também com o Código de Defesa do Consumidor, né? Que implica em responsabilizar todo aquele que participa da cadeia produtiva, né? Então a gente entende que a Caixa, nesse caso específico, ela não é só agente financeiro, ela também participa da cadeia produtiva. E foi esse o entendimento empregado pelo Tribunal Regional Federal para reconhecer a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Então, os casos que se adequam a essa situação, que preenchem esses 4 requisitos que a gente já levantou, se houver algum tipo de prejuízo ao consumidor, ele pode analisar, levar isso para um advogado, para que ele possa verificar tudo, analisar uma viabilidade de tentar recuperar o prejuízo. Porque, regra geral, o abandono ele é precedido da quebra da empresa. Então, se você não consegue recuperar com o construtor, existe aí uma luz no fim do túnel para recuperar contra a construtora, contra a Caixa Econômica Federal, perdão. Então, essa é a dica que a gente deixa para vocês relativa a uma decisão aí do TRF, um precedente interessante para vários casos aí no Brasil.